Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente entrar no capítulo 35 do livro de Gênesis. Tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai ler o capítulo que deu nome ao meu filho. Gênesis 35. Gênesis 35. Que não é o nome do Benjamin. Não, é Benjamin. Aí eu assisti um filme uma vez, Carol, A Lenda do Pianista do Mar. E era um menino que foi largado num desses transatlânticos. E ele foi criado lá na parte lá dos carvões e tudo. Aprendeu a tocar piano. O filme é muito legal, muito belo mesmo. Mas não tinha nome o menino, né? E aí chamavam ele de 1900. Era o 1900. Vai. Podia ser, hein? Não, eu... Gênesis 35. Pois é. Olá, ouvintes, leitores. Thiago Moreira com vocês novamente para a gente conversar um pouquinho sobre esse capítulo que encerra algumas histórias, vai caminhando aí para uma transição e chegando ao final já, a parte final do livro de Gênesis, né? Estamos nos aproximando aí. Bem pertinho do último grande personagem do livro aí, né? Sim. Pois é. Mas é como você falou mesmo, eu enxergo muito como uma transição mesmo. Eu lembrei até que acho que você usou esse termo em algum episódio do passado, como se fosse uma dobradiça, né? Onde eu tô trocando os personagens, vai morrendo gente e tá chegando gente. Exato. Bom, hoje a gente vai quebrar nossa leitura em 3 partes. A NVT fez uma quebra muito interessante da segunda para a terceira, porque ela quebra o verso 22 no meio, e a gente vai fazer exatamente isso, tá? Porque senão a quebra das outras traduções, as mais antigas, ela é meio estranha e a gente não vai fazer. Vai respeitar da NVT, que aliás a gente aproveita a oportunidade para agradecer a editora Mundo Cristão por emprestar essa tradução para a gente poder usar nesse projeto aqui. Muito obrigado, querida editora. Se você quiser consumir livros aí, uma editora parceira nossa, muito legal para você ir atrás. Também queria agradecer a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora dos jazz aí que você ouve ao longo de todos os nossos episódios e aproveitar para convidar vocês, ouvintes, para participar do nosso canal lá no Telegram. Por lá o pessoal tem feito perguntas, a gente sempre que consegue responde, sempre que dá interage com vocês. E mais, acho que mais rico até do que isso, é a oportunidade de você conversar também com outros ouvintes sobre aquilo que a gente está conversando aqui. Então é um jeito de você expandir muitos horizontes do que simplesmente só ouvir o podcast. Para você fazer parte disso é de graça, basta você instalar o aplicativo Telegram e acessar t.me/leitura bíblica comentada. E é isso, vamos à leitura. Eu vou fazer a leitura da primeira parte, verso 1 até o verso 15. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então, entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram a Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó.
mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Eu queria lembrar onde a gente estava no último capítulo, porque é bem importante. Vocês lembram que os filhos do Jacó tinham dizimado lá uma cidade por causa do estupro lá da irmã deles, a Diná? E o Jacó estava com muito medo deles serem eliminados pelos povos que estavam em volta. Porque, olha, deu até bronca nos filhos e tal. Olha o que vai acontecer com a gente agora, né? E esse começo de capítulo para mim aqui é uma resposta divina até de que, por que eles não foram atacados, né? Isso. Tem duas coisas bem importantes, 2 pontos na história que nós precisamos voltar ao ler esse capítulo. Um é esse imediato que o Tan falou, né? O contexto logo anterior, onde tem aquele extermínio lá do povo de Siquém por Simeão e Levi. E outro é o capítulo 28 de Gênesis, que é quando Jacó sai fugido do Esaú, né? De Esaú. Isso, e aí vai encontrar Rebeca, Lia, passar todo aquele tempo na casa de Labão, todos os capítulos que se passaram desde lá, né, até o 35, porque há muita referência e muita analogia mesmo e repetição de coisas que aconteceram lá no capítulo 28. Sim. Deus novamente aparece para Jacó, Betel é o local, a questão de levantar memoriais, a questão de oferecer sacrifício. Então tem muita alusão, muita relação. Nós vamos ver isso à medida que a gente vai comentando aqui o capítulo, mas são 2 histórias que a gente precisa lembrar imediatamente para entender bem o que está acontecendo aqui no capítulo 35. Eu enxergo aqui essa volta dele para esse lugar como um segundo tempo do jogo, pensando aí numa analogia de futebol, porque Deus estava levando Jacó lá para a casa do Labão no capítulo 28. Tem aquele episódio no meio do caminho onde ele se deita numa pedra e aí ele tem um sonho, que era aquele sonho dos anjos subindo e descendo. Foi muito legal esse episódio, inclusive vale a pena voltar e ouvir ele, né? Lá naquele episódio, Deus faz a promessa ali, mas se eu não me engano, ele fala: olha, depois que você voltar, você me adora nesse mesmo lugar. O próprio Jacó falando para Deus, né? Quando eu voltar, eu vou... Se eu for realmente abençoado, como você diz, eu vou voltar. E eu acho que o segundo tempo é meio que Deus lembrando ele: olha, você tá me devendo essa daí, hein? Você tem que voltar para aquele lugar, tanto que ele fala: junta todo mundo, vai, porque a gente tem que fechar aquele ciclo lá. É exatamente isso, é a mesma perspectiva que eu tenho, mesma impressão. Só para ficar mais claro para os nossos ouvintes aí, eu só quero ler 3 versículos do capítulo 28, que relatam um pouquinho o que o Tan acabou de narrar. Depois do sonho de Jacó, lá dos anjos, como ele narrou, Jacó fez um voto ao Senhor que tinha aparecido para ele e feito promessas para ele, né? E Jacó diz o seguinte, versículo 20 do capítulo 28. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Então a primeira parte da promessa já foi cumprida. Que era de Deus fazer o proteção. Exato. E tudo. Ele foi, voltou em segurança, teve tudo necessário, Deus foi com ele, o protegeu. E agora é como se Deus tivesse aparecido e falando: olha, lembra que você tem que voltar para Betel. Vamos fechar o acordo aqui? Vamos complementar o que falta? Então vai lá para Betel, se estabeleça lá. É um retorno à história de Jacó, né? Eu acho muito bonito isso, porque é algo que aconteceu há muito tempo atrás. Mas Deus não esquece, né? E para Deus não tem tempo, né? É um negócio que tá pendente aí.
O que traz pra Sim. gente muita coisa, viu? Muita aplicação, eu acho. Porque quantas e quantas vezes a gente, até levianamente, Deus, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. E acontece e, ok, a gente mesmo trata de maneira leviana. Mas a gente vai ver, ao longo do Antigo Testamento tem isso várias vezes, né? Falando que, quando você faz uma promessa, você tem que cumprir essa promessa. É bem importante. E ainda diante de Deus, né? Eu acho que ficou pendente aí, realmente. Só pra gente se situar geograficamente aqui, eles estão lá em Siquém, né? E Betel fica em torno de 25 quilômetros ao sul de Siquém. Então não é muito longe, assim. Pra quem já foi de Padã Arã, lá no norte, que era uma viagem de, sei lá, mais de 100 quilômetros, é uma coisa mais ou menos perto. E aí uma coisa que me chama a atenção é essa questão dos ídolos, né? Como me quebra o coração quando eu leio essas coisas, viu? Porque a gente já vê Raquel, quando tá saindo e o Labão vem atrás por causa dos ídolos do lar, lembra? Teve um episódio que a gente mencionou isso. Mas aparentemente não ficou só na Raquel, né? Mesmo tendo sido assim, não vou dizer povo, porque ainda não é um povo, né? Mas o clã ali de Deus, separado por Deus, é impressionante como esse negócio de idolatria entra fácil, né? No meio das pessoas. Eu me entristeço sempre, de verdade. E nós comentamos, né, em um dos episódios, se eu não me engano, o episódio que Raquel esconde os ídolos mesmo e leva o papel desses ídolos e a visão que as pessoas tinham desses ídolos do lar. Uhum. Era uma questão cultural, que não deixa de ser errado, evidentemente, mas eu vejo aqui muito a misericórdia e a paciência divina, né? Porque era um pecado deles, mas era algo tão enraizado culturalmente que levou tempo para eles se desarraigarem disso, né? Uhum. Sim, é verdade. E a gente não vê Deus bravo com isso em nenhum momento até agora, né? Deus é paciente, né? Chega um momento que ele fala, né? Que ele vai ensinando de maneira pedagógica, né? Uhum. Parece o nosso relacionamento com filhos, muitas vezes, no sentido de que, olha, meu filho precisa aprender isso, mas ele ainda não tem condições de aprender. Uhum. Então eu vou levá-lo até aqui para que ele consiga entender isso daqui. Sim. Então parece que Deus faz assim muitas vezes. E eu acho que ele faz a mesma coisa conosco. Com certeza. Certamente existem pontos cegos da nossa fé e da nossa cultura que talvez mais pra frente nós vamos cair em si e falar assim, nossa, como eu fazia isso sendo cristão, né? Como eu pensava assim sendo cristão. E não pensa que você tá avante aí na caminhada que você tá livre disso não, viu? Porque teve uma vez um professor que falou que a gente limpar a nossa vida é como limpar um terreno. Primeiro você vai lá, olha e fala, ixi, esse terreno tá tudo sujo, tá cheio de galho podre e folha e lixo que as pessoas jogaram. Aí você faz aquela primeira limpa. Você fala, bom, tá limpo. Só que aí você começa a mexer a terra, aí começa a subir uns pedregulhos, aí você fala, preciso tirar essas pedras e vai. Ele falou, nunca tá limpo. Porque quanto você mais mexe a terra, mais pedras vão surgindo. E você vê que continua sempre sujo. É isso aí a nossa caminhada, né? O que me espanta mais nessa questão da idolatria é porque, pelo menos textualmente aqui, Deus aparece para Jacó, fala, você tem que voltar lá para Betel, mas ele não dá instruções para o Jacó de que primeiro vocês têm que tirar os ídolos. Isso parte do próprio Jacó, aparentemente. Sim. Ou seja, o Jacó já sabia que eles estavam fazendo coisa errada. Ele falou, eu não posso me colocar diante de Deus tendo esses ídolos. Galera, vamos eliminar tudo isso daí. Mas por que só agora, sabe? Por que não incomodou antes? Eu acho que tem uma questão aqui que envolve uma própria adoração litúrgica, vamos chamar, eu não gosto muito desse termo, mas um ritual. Porque o que Deus exige é que ele vai e construa um altar. Sim, então nós estamos diante de algo religioso aqui, né? De algo formal, de uma entrega de adoração. E aí era muito comum, quando você está diante de um ritual religioso, você ter o que até é colocado aqui no texto, o exercício da purificação. Purificação, que envolvia muitas vezes lavagem cerimonial para os judeus, né? Posteriormente, isso na história. Mudança de roupas. Então você tinha toda a simbologia da roupa na adoração. A roupa do sacerdote era diferente. Quando você está diante, você tem que vestir roupas brancas, né? Roupas limpas. Então você tinha toda uma questão de preparação para entrar diante do Senhor. Essa parte aí litúrgica de roupas e tudo, isso vai ficar não só claro, mas ele vai surgir, né? Como instrução divina e tudo bem mais pra frente. Mas a gente não pode esquecer que quem tá lendo esse texto já tem isso também.
Exato, Moisés está escrevendo para um povo que já recebeu algumas orientações de culto em Levítico, né, em outras partes do Pentateuco. Então eles têm uma visão dessa ideia. Jacó está se preparando, e o preparar se envolve em abandonar o que está errado, né, os ídolos aqui. Por que ele não fez isso antes, né? É a pergunta que o Tan falou. Provavelmente ele cai em si no momento que Deus fala assim, ó, você tem que ir lá voltar e me adorar. Aí ele pensa assim, puxa, mas eu não posso adorar do jeito que eu tô. O que me faz perguntar por que a gente não faz isso antes, né? Porque muitas vezes a gente começa a fazer isso quando tá se aproximando de novo de Deus, né? Mesmo cristãos que ficaram longe de Deus um tempo, ou quando a gente se prepara para ir à igreja ao domingo, e aí você fala, olha o que eu fiz essa semana. Ou quando você vai fazer uma oferta a Deus, e é o princípio da oferta, né? Primeiro você vai resolver os seus problemas com seus irmãos, cuida dos seus pecados, e depois você vem aqui fazer uma oferta, que é a mesma coisa, né? Prestar um culto, é o que ele tá fazendo aqui, né? Ele derrama o azeite e tudo. É esse o princípio da oferta. Uma coisa que me saltou aos olhos aqui foi a partir do versículo 5, que fala, né, que quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó, né? Isso remete muito ao massacre, se é que a gente pode dizer assim, que aconteceu lá em Siquém, né? Com certeza. Mas por que o terror de Deus? Que as pessoas ficaram com medo de Deus, não com medo do povo de Jacó. E eu entendi isso. Falou, ó, não vamos mexer com esse povo aí porque Deus defende eles. Não é uma expressão incomum. Essa expressão, o terror, né, o terror de Deus, às vezes nós já vimos, eu tô tentando lembrar a referência aqui agora. Eu acho que toda vez que falavam do Deus de Isaac, era o terror de Deus. Isso, o terror de Isaac, exatamente. O terror do Deus de Isaac. É uma expressão não incomum. É um dos atributos. Para se referir a Deus como um Deus protetor, no sentido de que ele causa muitas vezes pavor nos povos ao redor para proteger o seu povo. Isso ao longo da história de Israel. Nós temos histórias, né, de exércitos que foram exterminados sem soldados do outro lado. Sem ação direta do exército de Israel, porque Deus colocou terror sobre o povo e o povo começou a se matar. É muito legal, eu tô lendo agora, terminei recentemente, né, Josué. E Josué é um livro de guerras, né, é a tomada da Terra Prometida, que inclusive é um pouquinho depois da morte do Moisés aí, é ele que assume no lugar do Moisés e que tá escrevendo esse livro, eu acredito que muito já perto, pelo menos no segundo tempo da vida dele aí, contando tudo, e algo que os israelitas que realmente estavam lendo isso em primeira mão iam experimentar muito em breve. A mesma geração viveu esse contexto junto com Josué de ver o terror de Deus em ação. Foi muito legal de ler esses textos de novo, tendo passado agora por Gênesis. O que me faz pensar que talvez Deus haja assim de vez em quando, viu, com a gente. Porque, assim, é óbvio que a gente não vai vendar os olhos e andar na contramão a pé na avenida, né? Ah, tem quem faça isso, viu? Tô ligado. Mas o que eu tô dizendo é que tem situações na vida em que a gente passa por momentos de perigo que não tem como evitar. Situações, sei lá, você tá andando numa região perigosa e seu carro quebra, seu filho que é um adolescente, ou seja, uma pessoa mais vulnerável, uma mulher que normalmente é mais fácil de ser atacada, acabou se vendo numa situação no meio de no meio de um bairro perigoso, ou você tá, sei lá, um arrastão perto de você. Eu não tô dizendo que Deus vai nos proteger sempre de situações isso. O que eu tô dizendo é que Deus pode sim, e a gente ouve sempre histórias aqui e acolá de pessoas que falam, olha, eu tive uma proteção aqui extraordinária, fora do comum, e é exatamente isso. Eu realmente creio nisso, que tem momentos em que Deus fala, olha, não é pra acontecer nada ruim agora, e se eu não agisse, ia acontecer, então eu vou agir. E aí Deus protege. Isso naquelas situações que nós percebemos, né? Ah, quantas que a gente não vê, né? Coisa que a gente nem percebe o perigo e Deus nos protege, né? Pois é. É verdade. Ainda bem. O que me chamou a atenção aqui no texto, eu sempre, às vezes, olho alguns detalhes que não são muito comuns e aí tento entender o porquê, né? Nem sempre eu acho as respostas. Mas quando fala de enterrar lá os ídolos, né? Eles enterraram os ídolos ali diante de uma árvore, ao pé de uma árvore. Fala também de argolas que usavam nas orelhas. Isso me chamou a atenção, porque o que era isso, né? A leitura padrão é um brinco, né? Mas não é? Então. Mas por quê? O que tem a ver
por que tinha que tirar os brincos junto com os ídolos? Ah, não é porque as mulheres cristãs não podem usar brinco? As polêmicas. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e existem encontros aí arqueológicos de que brincos eram usados para enfeitar os deuses do lar. Então esses entendi. brincos muitas vezes eram usados para adorno desses ídolos, né, desses deuses do lar, e às vezes até como uma espécie de amuleto. E aí tem algo que foi encontrado num registro da época de 2000 a.C. aqui, perto inclusive do período de Abraão, no período de Ur aqui, que existe um brinco que foi encontrado com inscrição dedicada a uma deusa. Então parece que os brincos, essas argolas, eram usadas especificamente com relação a esses ídolos do lar. Por isso que a ideia de entregar as argolas também. Né? Esse assunto, apesar de parecer meio fora aí, meio off-topic, eu acho que é bem importante, viu? Porque, infelizmente, eu sou da década de 80, né? Cresci em igrejas de década de 80. A gente que passou essa época sabe o quanto as igrejas evangélicas se tornaram legalistas. Em vários sentidos. Em vestuário, em maquiagens, em tintura de cabelo, e tatuagens, o que for. E eles sempre arrumavam um texto bíblico para se defender. A questão é que, e eu acho que graças a Deus, né, a gente tem evoluído no sentido de entender esses textos à luz e ao contexto de suas épocas. Eu não estou dizendo que vale tudo. O que eu estou dizendo é qual era o significado de um brinco, que era o que o Thiago trouxe aí agora. Olha, isso estava ligado à idolatria. A pessoa sabia que isso era uma forma de idolatria. Então, não convém para no caso aqui, um israelita, para nós hoje, um cristão, não convém você usar coisas que vão remeter à idolatria, por exemplo. Agora, se isso já se perdeu na história, se tornou um brinco, se tornou só um enfeite, eu não olho mais para uma mulher que usa um brinco e penso, idólatra. Na época pensava, entendeu? Então a questão é que a gente tem aprendido que é o princípio da coisa, não é o legalismo da coisa. E aí a gente vai passar ao longo da Bíblia por vários casos e sempre que a gente lembrar, eu acho que é legal a gente trazer sim, porque quem tem que estar circuncidado, para usar até o termo aí do Antigo Testamento, é o nosso coração. E a gente não tem que se amarrar a essas coisinhas bobas e falar, não, isso pode, isso não pode. A pergunta é por que pode ou por que não pode, vamos entender o que a sociedade atual enxerga disso hoje em dia, vamos entender se eu estou ferindo algum princípio bíblico, se eu estou ofendendo Deus de alguma maneira, e aí é sim que eu vou ver se pode ou não pode, se convém ou se não convém. Muitas vezes pode, mas não convém, porque vai escandalizar outras pessoas e tudo. A gente vai passar por vários textos que vão falar sobre isso. Mas eu acho que foi legal você ter levantado esse ponto aí, viu, Thiago? Sim, não, e é bem relevante pra gente de fato entender e não usar o texto fora do contexto, né? Porque às vezes você pode até usar outros princípios, como você disse, né? A questão do escândalo, a questão cultural, uma série de coisas, mas às vezes se usa um texto ou se força um texto para atribuir algo que o texto não está falando. Eu li um comentário numa outra Bíblia de estudo, no verso 4, olha só, vou ler o verso de novo. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Esse é o verso, certo? Você tá com o texto fácil aí, Thiago? Lê capítulo 12, 6. Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. A Bíblia de estudo que eu li, que não é NVT, ela falou, olha, talvez fosse o mesmo, porque a região é a mesma. Porque para um texto destacar, é o carvalho de Moré, no caso lá, era algo bem marcante. E é Siquém, e eles estão em Siquém aqui agora. É só uma curiosidade que não quer dizer nada, mas falei, olha que legal, talvez seja o mesmo lugar. Pode ser, e a questão de árvore tinha toda uma simbologia também, principalmente para os cultos idólatras. Geralmente, quando Israel cai para a idolatria, os altos que são levantados, né, os lugares altos, os altares, eles são geralmente ligados a grandes árvores. Tanto por uma questão de localização, fácil, você saber onde está, tanto por uma questão de simbologia da árvore como símbolo de fertilidade.
Então, muitas vezes você vai encontrar a adoração, seja ela verdadeira ou pagã, relacionado a uma grande árvore, né? Um carvalho, a uma árvore de destaque ali, porque muitas vezes eles faziam isso nesse contexto mesmo, é comum. Teve outra coisa que eu achei até engraçada. No verso 7 ele diz: Jacó construiu um altar e ali chamou o lugar de El Betel, pois Deus havia lhe aparecido em Betel quando ele havia fugido do seu irmão. Só que Betel, sem o El, já é casa de Deus, né? Já tem o El no final. Aí ele põe o El, é Deus, casa de Deus. É o Deus da casa de Deus. Eu achei muito engraçado, né? Não sei nem se é porque ele tá voltando lá, então ele botou mais um El no nome, mas... Porque aqui nós temos duas coisas, né? Temos um nome do local, que ficou chamado como Betel, mas que já tem um significado, como o Tan falou, que é casa de Deus. E aí Jacó chama de o Deus de Betel. Sim. Literalmente o Deus da casa de Deus. E, se não me engano, foi o próprio Jacó que tinha dado o nome de Betel no episódio do sonho lá, não foi? Sim, exato. Capítulo 28, que a gente falou, as relações lá, capítulo 28. De Betel. Aqui é a casa de Deus, né? O Senhor apareceu para mim e tal, a história dos anjos e tudo. Então você tem toda essa relação aqui e uma ênfase mesmo, né? Sim. De quem Jacó tá adorando. A terceira coisa estranha no texto pra mim, tá? A gente já mencionou também em alguns capítulos atrás que a Rebeca, ela não volta pra aparecer morrendo, como acontece todo mundo. Mas tem um destaque aqui pra serva, né? A ama, né? Da Rebeca, Débora, que até então não tinha aparecido e não vai aparecer mais. E eu não tenho a menor ideia por que foi contado, por que raios a morte dela. Alguém tem alguma pista, né? Isso também me chamou a atenção. Porque eu li Débora. Falei, Débora? Né? Débora que eu conheço na Bíblia juíza, né? É a juíza, exatamente. Exatamente. A Débora que eu conheço na Bíblia é a juíza. Será que ela já apareceu alguma vez na história antes? Aí eu fui pesquisar. Falei, será que eu comi bola aqui, né? Eu tô lendo um negócio, não lembro desse nome, Débora aqui. E como nome, ela não apareceu mesmo. Mas parece que há um indício dela em Gênesis 24. Ah, quando mandam ela com a serva, né? É isso? Exato. Gênesis 24, 58. 58 e 59, na verdade. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com este homem? Com Jacó, no casamento ali, né? Na verdade era o servo do Isaac, Abraão, desculpa. né? Para ir encontrar o Isaac. Está disposta a ir com esse homem? E ela respondeu: sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Não tem um nome aqui, né? Mas a descrição é a mesma. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca. Aí, ó. Então ela já tinha aparecido, mas sem a descrição do nome. E agora aparece o nome dela. E será que a Rebeca estava morta? Porque, enfim, essa mulher aqui que morreu aqui deu leite pra Rebeca. Então ela com certeza é bem mais velha que a Rebeca. Mas eu acho que ela já não tá no ar aqui, porque ninguém fala dela mais. Então, isso é outra coisa que me soa estranho no texto. Porque a serva agora ganha nome, o que tem um significado, né? Antes era uma serva, agora ela ganha nome. E ela tem uma cerimônia de sepultamento. E Rebeca a gente não sabe quando morreu, onde foi enterrada. Então ela era bem quista, provavelmente. A árvore é chamada de Alon Bakut, que significa carvalho do choro. Então provavelmente foi algo bem tenso aí a morte dela. O que a tradição judaica, alguns livros ali de tradição judaica afirmam, é que Rebeca morreu antes do retorno de Jacó. Então aqui ela já estaria morta. Que Rebeca morreu enquanto Jacó estava lá com Labão. E a gente deu até a entender isso no sentido de que, nunca mais vão se ver, lembra? Mas a gente não tem realmente um argumento bíblico para isso. Exato, isso é a tradição judaica que afirma, né, de que Rebeca já estava morta e que essa serva, provavelmente, por ser de confiança ali, continuou com a família ajudando a cuidar dos filhos. Isso tem bastante gente aí para ser cuidada, né? Aparentemente o Jacó muda de novo, né? Ele não fica em Betel por muito tempo, né? Porque no 9 lá, agora que Jacó havia regressado de Padarã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Aí acho que a gente vai gastar um tempinho aqui reafirmando a aliança. E é sempre interessante ver, né? Porque eu lembro que eu era adolescente, quantas vezes falava, qual que é o texto que fala da aliança?
A gente tá vendo aqui no Gênesis, é difícil de você falar qual que é, porque ela aparece tantas vezes, mas tantas vezes reafirmada para um, para outro, para outro. E de novo aqui, o Jacó já teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, e Deus aparece para ele mais uma vez. Dessa vez fala outra vez, ó, vai ser Israel o seu nome. E é interessante ver que mesmo com essas aparições, esse nome se torna intercambiável várias vezes. Não só para pessoa física, Jacó / Israel, mas não é pessoa jurídica, né? Mas para o povo lá. Para o povo que também vai ser chamado de Jacó algumas vezes, né? Vai ficar muito mais conhecido como Israel, mas muitas vezes existe esse intercâmbio dos nomes, né? Para se referir ao próprio povo. Tem um acréscimo interessante nessa promessa, porque sempre foi dito, você vai ter a terra, você vai se tornar uma grande nação, e dessa vez haverá reis entre seus descendentes. Sim. Eu acho que foi a primeira vez que isso apareceu. Eu lembro que isso tinha sido dito para Esaú também. Sim. A gente leu com relação a Esaú, e agora com relação a Jacó também. Eu não me lembro se é a primeira vez, mas eu acho que sim, para Jacó. E é interessante, porque Deus se apresenta aqui novamente, naquele contexto que nós já vimos, né, do capítulo, como o Deus Todo-Poderoso. Então você tem muito da menção de Deus como um Deus poderoso e sinal de proteção aqui, né? O terror, né? A gente falou o terror de Deus. Agora, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, você pode confiar que o que eu falo vai acontecer, porque eu tenho todo o poder, né? Então ele introduz assim, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Né? O primeiro texto que vem à mente é o texto da criação, né? Apesar de que isso já tinha sido reafirmado para Abraão também, né? Farei de você uma grande nação, com muita gente. Então, parece que a história vai se recapitulando, que vai voltando. Né? Então, seja fértil, multiplique-se, eu lhe darei achei a terra. estranho esse seja fértil e multiplique-se, porque na ocasião aqui ele já tá com 11 filhos e a esposa grávida do 12º, né? E a gente sabe que ele não vai ter mais. Ainda assim, vem Deus e falou, multiplique-se. Mas acho que é pra todos, eu acho que ele né? tá se referindo à nação, isso. Exatamente. E outra coisa que eu peguei aqui, aparentemente no começo do capítulo, Deus falou com Jacó, mas acredito eu que numa voz, ou numa visão, ou num sonho, não diz como. Mas com certeza nessa segunda parte, ele de alguma forma veio presencialmente falar com ele, por causa do verso 13. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Eu não sei se de repente veio um anjo como tinha vindo para Abraão, ou se tem uma teofania aqui, mas aparentemente foi um encontro mais tete a tete. E se você for ver, faz sentido pelo conteúdo da mensagem, porque aqui é a reafirmação da aliança, né? Que é algo mais importante, mais sério, mais memorável, no sentido de que, olha, você precisa realmente aprender isso e passar esse conteúdo de geração em geração. E a resposta de Jacó a essa teofania, né, essa aparição de Deus, vamos colocar assim, é a mesma que ele tinha feito lá no capítulo 28. Isso, faz um altar. Novamente a gente volta para o capítulo 28. Uma coluna de pedra, ele derrama o vinho sobre a coluna, unge com azeite de oliva, faz uma oferta a Deus. E novamente fala que ele chama o lugar de Betel. É um repeteco igualzinho, né? Exato. É um voltar na história. Não sei se você já teve essa sensação. Parece que eu já vivi isso aqui, né? Então parece que é um retorno. Deus quer dar mesmo essa sensação para Jacó de... Olha, eu tô te acompanhando todos esses anos aqui. E promessa cumprida, né? Exato. Eu cumpri o que eu prometi de estar com você, de ser com você. E Jacó cumpre a parte dele agora, né? Até nesse sentido, é um fechamento de ciclo, né? Que a gente falou que esse capítulo é um fechamento. Até nisso, né? Sim. Mas acho que a gente tá pronto para seguir adiante, né? Vamos sim. Então vou fazer a leitura do versículo 16 até parte do versículo 22 aqui. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: "Não tenha medo. Você terá outro menino." Raquel estava quase morrendo.
mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Éder. Enquanto moravam ali, Rúben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Muita informação, né? Num pedacinho tão curto de texto. É triste esse trecho, né? É. É triste por várias coisas, pela morte em si. E eu fico triste até pela Raquel não ter sido sepultada lá no túmulo do Abraão, sabia? Ah, é? Eu fico, porque acho que ela era um personagem muito importante. E a gente meio que se apega lá à caverna de Macpela, a gente vê as pessoas morrendo longe e voltando para trazer os seus ossos para serem enterrados lá. Mas ela não, né? E a tristeza dela também de ter desanimado, porque lembra quando ela teve José? O nome José, se não me engano, significa que Deus me dê mais um. Era alguma coisa assim, não é? Uhum. E de fato deu. E algumas coisas que me vêm à mente, se a gente for olhar essa parte de profecias aí. Uma, quando tem o primeiro filho, ela pede a Deus um segundo, que é dado aqui. E outra coisa, e eu não sei porque isso me vem à mente, mas me vem. Lembra quando eles estavam saindo da casa dos pais dela lá, e ela rouba os ídolos do lar? O Jacó fala, pode procurar onde você quiser, quem tiver vai morrer. E assim, todo mundo acaba morrendo, é verdade, né? Mas não sei porque isso me ficou na cabeça e meio que ela morre antes da hora, que não sei. Será que por causa daquilo? Nisso. Não sei. Como um cumprimento daquilo? Pra mim vem um outro texto à mente. Que é antes mesmo do nascimento de José. Quando Raquel chega pra Jacó e fala, dê-me filho, senão morrerei. Olha aí. E a ironia da história é que ela morre tendo filho. Pois é, então eu também não lembrei desse. Muitos livros que trabalham, muitos não, pelo menos dois me vêm à mente, né? Aquele livro Ídolos do Coração e o livro Falsos Deuses, do Timothy Keller, eles trabalham um capítulo falando sobre o perigo da idolatria de filhos, e eles usam o exemplo de Raquel, nos dois livros. E eles destacam isso, né? De como aquilo havia se tornado um desejo controlador para Raquel. Né? E como isso, de alguma forma, a consumiu. Custou a vida, né? Então nós temos aqui Não sei o que Deus estava querendo ensinar. Eu também não sei. Fato. É difícil a gente fazer afirmações severas assim, mas o fato é que é o que o relato nos apresenta aqui da morte de Raquel naquilo que ela mais sonhava, que era ter outro filho. Sim, sim. E é interessante que ela escolhe o nome, né, mesmo ali numa situação, a gente não sabe o que aconteceu, né, o que dentro da gestação dela ali, mas ela escolhe o nome Benoni, né, que significa o filho da minha aflição. E eu gostei do que a NVT ela colocou aqui nas notas, que ela escolheu esse nome, né, ela achou adequado para a situação, mas Jacó não queria um nome tão triste para o filho, né? Por isso ele mudou para Benjamim. Aqui ele fala que significa filho da minha mão direita. Quando eu engravidei e descobri que era um menino, eu fui atrás de um nome que tivesse um significado, né? Eu sempre gostei de nomes bíblicos. Eu tava entre Timóteo e Benjamim. E Timóteo é um nome bonito, eu também acho. Timóteo é o nome do meu filho. Eu fiz um sinal aqui pra Carol. E Benjamim apareceu várias vezes como filho da felicidade, né? E, óbvio, eu estava explodindo de felicidade quando eu consegui engravidar. E quando descobri que era um menino, nossa, minha cabeça, na hora eu falei, não, eu só posso ser mãe de menino. E eu também já vi alguns casos que Benjamim é dado para filhos caçulas. Não sei, isso foi uma pesquisa. No meu caso, por enquanto, é o meu único filho, né? Não sei se um dia ele vai ser o filho mais velho. Vamos ver. Mas é interessante, porque se for filho da minha felicidade, é exatamente o oposto do filho da minha aflição, né? E se você for ver, ela tava tão angustiada que praticamente são as últimas palavras dela, né? Antes de morrer, que é triste. E aí a gente vê que Jacó, apesar de estar num momento muito triste, né? Porque Raquel era a mulher que ele amava, tava dando à luz o último filho aqui, né? Não sei se ele tinha essa impressão, mas era o último filho dele. E ele transformou um momento muito triste num momento, assim, de felicidade, né? Afinal de contas,
quando nasce uma criança, realmente é muito feliz, né? É um momento muito precioso na vida de qualquer família, né? Mas é muito triste também um filho crescer sem mãe, né? E mesmo a ideia de filho da direita, né? Da mão direita, da destra, como a gente ouve muito na Bíblia, se for esse o significado, é uma ideia mesmo de honra, de lugar de honra. Sempre a direita é o lugar, né? Nas escrituras. Então, deixe-me sentar à direita e tal. A destra, né, envolve honra, proteção, envolve uma série de coisas aqui. Então, o fato é que Jacó, ele não quer que... Porque lembra que a gente já viu isso, né? O nome é muito significativo no contexto ali da época. Então, dar um nome, muitas vezes você carrega um significado na pessoa. E Jacó não quer que seja o significado da aflição. Sim. Mas o significado da honra, da alegria, né? Da proteção. Será que porque o nome dele significava o enganador, ele falou, não quero esse... Pode ser. Essa Pode ter uma influência forte aqui, viu? E até da mudança de nome dele, de Jacó para Israel, né? Pois é. O que me chama a atenção aqui, e a gente vai ver isso ao longo da história, é que os dois filhos da Raquel, o José e o Benjamim, são claramente os dois preferidos dele, né? O José primeiro, só que ele, entre aspas aqui, perde o José. O José morre. Sim, e aí a gente vai ver o quanto esse Benjamim realmente foi o filho da minha mão direita, o meu filho da felicidade, porque ele se tornou o meu protegido, porque o meu primeiro protegido morreu. Já são migalhas da história aí que vão sendo soltas aí ao chão pra gente ir pegando. E é interessante que o Tan falou, apesar de Raquel não ter sido sepultada lá no campo, né, de Macpela, ela tem uma cerimônia aqui, né, um túmulo, um monumento de pedra, e ela é enterrada num território que futuramente seria o território de Benjamim. É verdade. Ah, que legal! Quando há a divisão da terra, das tribos, futuramente ali, esse local que ela está sendo enterrada é um local que vai pertencer a Benjamim. E eu gostaria de lembrar, também li recentemente, que os territórios, quando eles forem divididos, eles foram com base em sorteio. E sorteio é meio que, Deus, escolhe aí. Deus escolheu essa coisa aqui, ó. Benjamim vai ficar na terra da mãe dela enterrado. E é interessante porque diz que, no texto, que esse monumento está lá até hoje. Que não é hoje 2021. É, exato. É sempre bom a gente lembrar isso. A perspectiva de quem está escrevendo. Mas a gente está se aproximando do período da divisão da terra. Porque Moisés está escrevendo aqui. É possível que já perto da sua morte, daqui a pouco chega Josué, vai conquistar a terra e vai ter a divisão. Então é provável que quando a divisão da terra aconteceu, esse monumento ainda existisse. Sim. E aí tem uma nota também, provavelmente uma nota do revisor, né? Bíblico no caso, a caminho para Efrata, ou seja, Belém, entre parênteses. É interessante pesquisar sobre isso, porque alguns comentaristas dizem que provavelmente isso foi acrescentado depois da escrita de Moisés, para indicar para os leitores originais que, ó, é essa região aqui. A gente já viu isso acho que uma vez na Bíblia, e é interessante ver isso, tá? E outra coisa, né, que Efrata, Belém aqui, vai ser uma cidade um pouco importante, né, em algum momento da história. Será? E aí a gente vê, né, a transgressão. Que coisa, né? Só uma questão que me veio à mente aqui, conforme a gente ia falando, e você falou de Belém, Efrata e tal, me veio à mente os textos ali do nascimento de Jesus, né? Por quê? Mas algo que me veio à mente, além da questão de Belém, é que muitas vezes na Bíblia apresenta Raquel chorando. Nessas próprias profecias a respeito da própria morte lá dos meninos na época do nascimento de Jesus. Sim, Raquel chora por seus filhos, Belém é prata, tal. E você falou isso agora, me veio à mente. Eu não tinha nem pensado conforme eu fui lendo o texto, mas me veio à mente. Ó. Por exemplo, Mateus 2,18 diz assim: ouvem-se gemidos e pranto amargo em Ramá. É Raquel que chora inconsolável por seus filhos que já não existem mais. E é um texto estranho lá, né? Porque a gente não vê na história de Raquel nenhum momento em que aparece ela chorando pelos filhos, a menos aqui na morte dela, talvez. É um momento de choro e de aflição.
e da morte dela, e lá em Mateus está falando da morte dos primogênitos. Sim. Que é a tentativa de matar Jesus, inclusive. Uhum. Então tem uma relação aqui, futuramente, né? É uma associação que é feita lá na frente, quanto ao nascimento de Jesus. E é engraçado que é só Raquel, né? A gente não vê, eles não fazem alusão a Sara ou Rebeca, né? Que também foram esposas dos patriarcas, né? É só Raquel. Nem Lia. Bom, enfim. Eu tenho uma curiosidade, assim, né? Curiosidade. São sempre a minha cabeça ocidental, né? Na minha cabeça, é todo mundo criança aqui, entendeu? Então, talvez o filho mais velho estivesse ali com uns 10 anos. E não é. Obviamente que não é. E aí, quando você vê aqui a transgressão de Rúben, que é ele se envolvendo com a concubina, que, gente, você para pra pensar, é mãe dos irmãos dele. E aí você fala, realmente ele não é mais uma criança, né? Já é um homem. Isso nos mostra duas coisas, né? Primeiro, o quanto tempo passou, e às vezes a gente não percebe. Né? Porque Jacó foi pra lá, pra parentela de Labão, se casou com Raquel, com Lia, teve as concubinas, começou a ter filhos, né? Ficou 20 anos lá. Voltou, o Rúben é o primeiro. Então vamos supor que ele nasceu logo. Quando Jacó voltou com ele, talvez ele já tinha mais de 18 anos. Ele ficou 20 anos lá com Labão. Pelo menos 20 anos, né, lá com Labão. Então, de fato, não é mais uma criança. E a gente não sabe quanto tempo passou aqui, né? Porque às vezes a gente vê o Jacó mudando de lugar várias vezes aqui, né? Ele estava lá na região de Siquém. Ele começa na região de Siquém, vai para Betel, de Betel ele vai para Efrata, lá região de Belém, e aí de novo aqui no 21, então Jacó seguiu viagem, acampou em Migdal Éder. Então, alguns lugares aqui, e a gente sabe que mudar clãs assim não é um negócio, hoje aqui, amanhã ali, né? É um negócio, peregrinos, né? Na própria Bíblia também fala que talvez ele tenha tomado essa atitude, né? Pra talvez substituir Jacó, né, como por ser o filho mais velho, né? Então ele quis substituir o pai com uma prática pagã, né, imaculando o leito, né, do pai. Afinal de contas, Jacó era a concubina dele, então ele tinha vários filhos com ela, né? Então ele visitava o leito dela diariamente, né? É uma questão de autoridade aqui. A gente vai ver isso com Davi lá na frente, né? Exato, de uma tentativa de se colocar como a autoridade agora. Lembra que a gente tem que lembrar que Rúben é o primogênito. Então ele, teoricamente, teria esse direito de primogenitura com a morte do pai de tomar a frente do clã, de se tornar o líder desse clã entre os irmãos ali, entre os familiares. Inclusive isso que ele faz, ironicamente, tentando assumir essa autoridade, vai fazer com que ele perca isso. A gente vai ver mais pra frente. Pois é. Mas é algo que aparece, como o Tan falou, lá na história de Davi. Quando Absalão tenta usurpar o trono do pai, Davi... É verdade. Uma das primeiras coisas que ele faz é se deitar com as concubinas do pai. Publicamente, né? Isso, na frente de todo o povo, para que saibam que ele tem autoridade agora. Então aqui a mesma coisa acontece, não é com a mãe, evidentemente, mas ainda é com bem, a concubina, né? Com a serva, que não tinha o mesmo status de autoridade, mas mesmo assim era mãe dos irmãos, como a Carol lembrou bem, mas para chamar para ser essa autoridade de líder do clã. A Bila era serva da Raquel. E uma coisa que eu pensei agora, tá? Talvez eu esteja falando uma grande asneira, mas me veio à mente, eu não sei porquê. A gente acabou de presenciar o nascimento de um cara que o próprio Jacó falou, filho da minha mão direita. A gente já tem o José vivo, preferido, tem o filho da minha mão direita, o segundo preferido, o Rúben. Formalmente ele é o primogênito, mas ele está sendo preterido claramente já desde o nascimento pelos outros dois filhos da Raquel. Será que ele não fez isso de tomar a serva da Raquel, meio que para tentar de alguma forma preservar a primogenitura dele, que estava na cara que ele ia perder pelo fato do pai gostar mais de outros filhos? Não tenho ideia, mas antes de a gente conversar aqui, eu sempre pensei na verdade, por que raios ele fez isso? E eu nunca achei um argumento bom. Mas como a gente acabou de passar pelo nome do Benjamim, e pelo lamento, e pela
predileção pela Raquel. Aí, sei lá, tô tentando entender por que ele fez isso e na minha cabeça agora talvez isso tenha feito algum sentido. Nunca li nada a respeito, mas gosto da ideia, viu? É bem possível. É bem possível que ele já estava se sentindo ameaçado, em certo sentido, pela notória preferência de Jacó aos filhos de Raquel. E fez isso como, talvez ali até... Talvez não, certamente por ser o mais velho e com uma diferença de idade grande entre José e principalmente Benjamim, que acabou de nascer. Sim. Então o irmão mais velho querendo estabelecer sua autoridade. E eu quero trazer aqui uma outra questão. A gente acabou também de presenciar como os irmãos de Diná reagiram à violência que ela sofreu. E aí eu pergunto, Rúben, ele cometeu um ato ilícito com... Ele cometeu, tá? Isso é fato. Com a Bila, mas será que foi considerado uma violência sexual? Ou ela consentiu? Ou, na verdade, ela não tem voz por ser concubina e manda quem pode e obedece quem tem juízo? O que, pra mim, resulta numa violência sexual. Não sei se eu fui clara no meu questionamento. Sim, foi clara no seu questionamento, mas o termo usado não é o termo de violência lá do capítulo 34. É o termo de relação consentida. Se deitou, literalmente se deitou com. Até que ponto ela poderia resistir é uma outra questão que você levantou, por ser uma serva. Até que ponto ela poderia falar não, mas não é o mesmo termo usado lá com Diná, né? Para falar da violência sobre Diná. Porque assim, é uma conjectura, eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com as conjecturas e tudo, mas eu fico pensando, né? Ela era uma mulher, ela possivelmente nutria sentimentos pelo próprio Jacó, né? Por viver com ele também muitos anos. E a gente não sabe o que aconteceu, né? A Bíblia não nos traz aqui se ela gostava de Rúben no sentido amoroso e vice-versa. Ou mesmo se Rúben gostava dela ou se ele só fez isso aqui mesmo pra peitar o pai, né? Desculpa, Carol. Eu fui olhar aqui. O termo também é usado lá, em 34. É que em 34 é usado dois termos. Ah, tá. É usado o termo se deitou para relação sexual, mas depois os irmãos falam que ela foi violentada. Aí é outro termo. Entendi. Mas os dois termos são usados em 34. Aqui não tem o termo de violentado, só tem o termo de se deitar. Tá certo. Então é difícil a gente afirmar. Eu acho bem difícil forçar mesmo. Violência. Não, eu falo aqui. isso, essa questão toda eu trouxe porque temos aí uma emissora, né, de televisão que gosta muito de fazer adaptações. Eu tô falando que a Carol acompanha a novelinha. Sem julgamentos, tá bom? Porque teve nem é essa atual, também nem sei se já tá mais no ar, mas há alguns anos teve uma que contava a história de Moisés, né, desde o início. Na novela, quando chegava essa parte de Rúben e tal, ele tinha um relacionamento amoroso com Bila, né? Ele nutria sentimentos com ela e vice-versa. Não temos argumentos pra isso. Não, eu sei. Pode não ser. Exatamente. É porque, assim, uma coisa foi ligando a outra aqui, aí eu falei, preciso falar. Sem julgamentos, tá bom? Sim. Ó, tem duas coisas que eu pesquisei aí enquanto vocês discutiam essa questão. Quando eu levantei essa bola, talvez o Rúben tivesse se defendendo aí pra preservar a sua primogenitura. Porém, apesar do que aconteceu aqui, olha só que interessante. Quando o José, a gente vai passar por esses dois textos, tá? Um vai estar no capítulo 37, que é quando o José é vendido. Os irmãos jogam ele lá numa cisterna e quem tenta salvar ele é o Rúben. O que já falou, ó, talvez não tenha sido tão culpado, ele foi também, né? Mas o plano dele era de preservar o irmão, de salvar o irmão. E, ok, acontece, a gente vai ver, o José vai pro Egito e tal. Depois o Benjamim é chamado para ir para lá. E quem se levanta diante do pai para falar, olha, se você perder o Benjamim também, você pode ficar com os meus filhos, é o Rúben de novo. Enfim, é uma proteção dele para os dois protegidos do pai aí, que eu não sei se dá para dizer alguma coisa, mas é um fato minimamente curioso. Talvez houve um quebrantado de coração aí, né? Não sei se é um arrependimento, mas talvez ele tenha falado, poxa, que besteira que eu fiz, né? Apesar do texto não narrar isso, talvez pode ter acontecido. Agora, a última coisa pra gente fechar esse ponto e pro outro aqui, pro finalzinho, é que quem tá recebendo esse escrito aqui de Moisés, os primeiros leitores, os primeiros ouvintes,
eles já sabem que essa é uma prática proibida na lei. Rúben não tinha lei ainda, mas deitar-se com a mulher do pai, com a concubina do pai e tal, foi algo proibido em Levítico. Em Levítico 20 você vai ter a lei que isso era proibido. Então a lei já considerava isso como algo proibido. Tá? E quem está lendo isso aqui está vendo, Rúben está indo contra a lei, mesmo não tendo lei na sua época ainda, né? Sim. E antes de virar mesmo, me surpreende, na verdade não me surpreende, né? A omissão do Jacó de novo, né? Porque termina com o Jacó ficou sabendo disso. Aí você espera que vá ter a reação e não tem. Simplesmente não tem. Ela vai ter, como o Thiago falou, lá na frente, no momento da bênção passada. Gênesis então o Jacó 49, não esquece, né? Parece que Jacó novamente é retratado como alguém devagar para reagir, né? Assim como no caso do capítulo 34, que os irmãos foram lá e reagiram rapidamente, exterminando o povo de Siquém, e Jacó não fez nada. Aqui, novamente, parece que aquilo passa sem consequências. Pelo menos na leitura do texto. Mas as consequências vão vir lá no finalzinho, né? Na morte de Jacó. Jacó é rancoroso, né? Vamos seguir? Vamos lá. Sim. Então, Carol, a partir do verso 22b aqui, né? B, isso. Esses são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Azer. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque, em Manre, perto de Quiriate-Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Eu sempre me confundi com alguns nomes, tá? Eu não sei a pronúncia de Issacar ou Issacar. Não, é Issacar, né? Mas tem um outro aqui que, gente, me deixa muito confusa. Cadê? É Issacar mesmo, que eu não sei como fala. E depois esse Manri ou Manri, não sei como que pronuncia. Eu acho que é Manri mesmo. NR não precisa de 2 R's, pelo menos em português. Tô tentando olhar aqui a escrita no original. É. Mas ó, o Manri é o mesmo, no português de novo, né? É o mesmo caso de Henrique, não tem 2 R's, é um só. Enriquecer. E tem gente que fala Naftali, eu acho que é Naftali porque termina com I. É que todo nome próprio, ele tem uma mudança, né? E a gente tá falando de hebraico aqui também, né? Exato, então, por exemplo, Jacó. Jacó, se a gente fosse usar o som que usavam lá, era Yaakov. Então a gente já dá uma transliteração, por quê? Porque em português é diferente. Se eu fosse tentar ler literalmente aqui Issacar, eu abri aqui pra ver, seria algo mais parecido com Issachar. Mas a gente sempre, né, dá uma mudadinha, é normal. Pra ficar mais fácil pra nossa leitura. Não, o meu filho, a pronúncia do nome do meu filho não é Benjamin, porque aqui eu e o Fernando, nós registramos ele com N no final. Então a pronúncia que dizem, né, é Benjamin. Mas eu chamo de Benjamin, tá tudo bem. E, por exemplo, se for conservar o hebraico, não seria Benjamim, porque não tem esse som de já. É Iá. Seria bem Iá. É que nem, né, as pessoas falam Javé às vezes, né? Ou Iavé. Porque você não tem som de J, literalmente, no hebraico, né? Legal. Eu gostei aqui da forma como os filhos de Jacó são apresentados, né? Primeiro as esposas, depois as concubinas, né? Porque os de Raquel, na verdade, são os caçulas, né? Mas eles estão ali na segunda fase, né? Sim, é verdade. Não é por ordem de nascimento, né? Literalmente. E mais uma vez, só os homens, né?
Ah, é, né? Tem isso também. E eu acho que aqui é bem significativo, principalmente para quem tá, Moisés, pensando em que tá ouvindo, né, esse texto pela primeira vez, porque é o nome das 12 tribos, né? Sim. Mais ou menos, né, Thiago? É. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Inicialmente. Porque vai ter Manassés e Efraim. Ah, sim, claro. José que vai se dividir em duas. Então, mas aí eu tava conversando faz bastante tempo já com o professor Joseph Arthur. É interessante já levantar essa bola agora, porque sempre que aparece a lista dos 12 filhos de Israel, elas tendem a mudar um pouquinho em cada contexto que elas vão aparecendo. Aqui não tem dúvidas, né? Porque são realmente os 12 que nasceram das 4 mulheres aí do Jacó. Só que lá na frente a gente vai ver que o Jacó vai adotar os 2 filhos de José. Sim. Então, em tese, se você quer fazer matemática da coisa, sai o nome de José e entram 2 no lugar. E aí as 12 viram 13. Só que em nenhum momento a gente fala das 13 tribos ou de 13 nada. Sempre é 12. Sim. E aí a gente vai ver, e é legal porque a gente vai passar com calma nessa lista, e sempre que eu lembrar eu vou trazer isso. Sempre some o nome de algum filho pra aparecer Manassés e Efraim. E aí fica a dúvida, mas por que não tem o fulano? E não é sempre que some o mesmo, isso que é interessante também. Até porque o número 12 é significativo na história de Israel. O número 12 é muito mais importante do que o nome da lista aqui. Mas a gente vai passar em cada um e sempre que conseguir ter algum argumento a gente tenta trazer pra vocês, tá? E quando você vai ver a própria distribuição do povo, caminhando pelo deserto, né? Caminhando pelo deserto não, entrando na Terra Prometida, distribuição e tal, você tem as tribos, né? É caminhando pelo deserto também. Caminhando também, com o tabernáculo. Isso. Você tem 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, aí formam 12, mas você tem no meio os levitas, formando 13, porque os levitas são os que cuidam do tabernáculo, dos utensílios, do templo. Né? Então você tem 13, na verdade, só que a de Levi não é contada. Por causa do contexto. Exato. Então, cada contexto vai dar uma lista diferente das 12. Legal. Coisas que a gente não percebe quando tá lendo, mas guardem aí, é um bom capítulo pra gente ter a lista certinha e resumida de todos os filhos. 35 de Gênesis. E aí vem o reencontro, né, do Esaú com o Jacó. Acho que o último, pelo menos é o último que a Bíblia menciona. E se juntam pra enterrar o pai. E eu gostaria de lembrar que a briga dos 2 irmãos foi porque o pai tava pra morrer, né? Parece que ele demorou um pouco, né? Que um ia matar o outro quando o pai morresse, né? Então. E aqui é bem interessante isso, né? Uma nova ironia da história, né? Eles se reúnem. A própria esposa do Jacó já morreu, do caçula dela já morreu, e o pai ainda não tinha morrido. Pois é. E quando ele sai, há não sei quantos anos atrás, o pai já tava cego, né? Então. É um sobrevivente, é um Highlander aqui, o Jacó, né? O Isaac, desculpa. O Isaac, ele deve ter sofrido bastante, né? Fisicamente, eu digo. Porque ele já estava muito, muito debilitado a ponto das pessoas estarem considerando a morte dele muito próxima. Tanto é que ele vive 180 anos. Então. Mas com uma vida, acredito eu, bem miserável, bem sofrida no final, né? Um final bem longo aí. Porque mesmo pra época em que as pessoas viviam mais, 180 é bastante, né? É bastante. E é isso, a gente fecha os ciclos todos, né? Fecha tudo, morre Isaac, morre a... É um capítulo de mortes, né? Morre a Raquel, morre Débora. O Isaac, morre a Débora e vem um personagem novo, né? Nasce o Benjamim, É isso mesmo. Os pais estão morrendo, né? E agora a atenção da história... O capítulo 36 é um capítulo bastante de genealogia para fazer transição, a gente vai falar sobre ele no próximo episódio, porque a história agora vai se voltar para os filhos de Jacó, e especificamente para um dos filhos, né, como protagonista aqui. Na verdade, o próximo, além de ser um episódio de genealogias e de troca, né, ele é o fechamento da história do Esaú também, né? Sim. Vai ser 2 capítulos aí seguidos de, vamos fechar todos os núcleos, que agora vai seguir um novo. Exato. E o 37 eu nem olhei, ele provavelmente começa com uma Toledote, não? No versículo 2. Ah, olha aí. Tudo se encaixa. Beleza literária é uma coisa, né? Este é o relato de Jacó e de sua família. Mas não vamos queimar a largada. A gente tem um capítulo que ele tende a ser um pouco mais devagar, mais monótono. E eu acho que por conta disso, vamos prometer, né? Ele vai ser mais curto.
Tá parecendo política em campanha. Mas fiquem com a gente. Lembra que a gente tem momentos de muita emoção e muita empolgação e tem capítulos mais lentos, porém necessários. O próximo vai ser um pouquinho mais complicado, mas não menos empolgante no todo. É isso. Não se esqueçam de participar lá no nosso canal no Telegram, é muito legal ter vocês pertinho da gente. Não se esqueçam que a gente tem no Clube Ictus um plano muito focado para a ideia da leitura bíblica comentada, que é o Plano Vida, que é um jeito bem legal de você abençoar o nosso ministério aqui também, tá? Se você quiser fazer parte até financeiramente dele, considera participar lá do Plano Vida. Você vai receber na sua casa um livro, pelo menos às vezes mais do que um, todo mês de vida cristã prática, e de repente você não está muito interessado nesse assunto, você pode se interessar por outros planos. Cada um tem um perfil diferente, conheça tudo lá em ictus.com.br/clube. Óbvio que a gente sempre fala e acho que tem que continuar falando mesmo. Se envolvam com a gente no sentido de divulgar esse conteúdo para outras pessoas. A gente está muito feliz porque o podcast ele tem crescido bastante em quantidade de ouvintes. Mas assim, a gente não teve um grande boom ainda, mas é bem nítido que mais pessoas têm encontrado. Então a gente tem uma gratidão muito grande porque obviamente é algo que vocês têm feito por enxergar que de fato esse projeto tem valor. Então continuem com a gente, ajudem a gente a divulgar, mostrem isso para outras pessoas e até o próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É muito bom conversar com vocês, conversar com o pastor Iltan aqui. E vida longa ao LBC, né? Muito obrigada, viu? Até mais. Valeu, pessoal. Nos encontramos no próximo capítulo, Gênesis 36. Faça a sua leitura, acompanhe conosco, faça o seu estudo, tire dúvidas lá no canal do Telegram. É importante nós estarmos sempre alinhando aí, estudando e aprendendo do nosso Deus. Deus te abençoe.